Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, às 21 horas, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Também esse vídeo vai ao ar para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um tema do Evangelho para nossa reflexão, para que a gente possa refletir a nossa vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Entender o Evangelho é entender também sobre as leis universais, é entender sobre como deve ser o nosso procedimento, o nosso comportamento aqui na Terra. Por isso a importância da gente estudar o Evangelho, para entender o fundamento, o fundo das palavras de Jesus. E a gente, assim, dessa forma, de uma forma inteligível, nós possamos colocá-lo na nossa vida diária. Porque o Evangelho deve ser a nossa vida e não apenas um livro no qual a gente vai fazer uma leitura muitas vezes sem significado. As palavras escritas vieram para que tocassem a nossa alma. E para que toque a nossa alma é preciso de compreensão. Então é o nosso esforço aqui de trazer a compreensão através desse Evangelho que nós realizamos aqui toda semana. Então nós vamos agradecer a Deus nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade. E que Jesus esteja no meio de nós. Primeiramente, eu quero agradecer a todas as pessoas que se manifestaram quando da passagem do meu irmão. A família ainda está enlutada ainda nesse momento. E nós trouxemos aqui uma passagem do Evangelho hoje, que também se refere a esse tema, que é o desencarne, ou a morte, como preferirem. E tem uma passagem que está em Mateus, no capítulo 11, versículo 25, que diz o seguinte: Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes, e as revelaste aos simples e pequeninos. E pode parecer estranho, que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, e que são aquelas pessoas consideradas os humildes de coração, ocultando dos sábios e prudentes. É preciso entender que naquela época a palavra sábio significava sabichão. Esses que aparentemente teriam condição de compreender melhor as palavras de Jesus foram justamente os que a rejeitaram. E por que eles fizeram isso? Por causa do orgulho. O orgulho que geralmente enceguece o olhar das pessoas que se consideram superiores a outras, daquelas que são envaidecidas pelas coisas do mundo. E aí realmente fica mais difícil para que as palavras de Jesus façam eco em seus corações. Pessoas que têm a visão do mundo materialista e que não admitem que tem um ser superior que rege os nossos destinos. Então essas pessoas são os que eram considerados na época os sábios e prudentes. E chamavam de tolos aqueles que acreditavam nos ensinamentos de Jesus. Porque até
tempos atrás, segundo até dados históricos que nos traz Emmanuel, ele diz que o trabalho, a lei do trabalho, antes da vinda de Jesus na Terra, o trabalho era uma coisa que não era dignificada. Trabalhava somente os escravos. Trabalhavam somente aqueles que tinham que erguer os tronos para aqueles que iriam ser reverenciados. E o trabalho era sinônimo de aviltação. Os espíritos mais nobres, segundo Emmanuel, na maioria das vezes, demoravam-se... os espíritos mais nobres, que a gente diz espíritos, não pessoas mais nobres, da nobreza da terra. Os espíritos de elevação de alma, geralmente se encontravam na subalternidade absoluta, para garantir o sucesso dos seus opressores. Em todas as cidades tinham escravos de todos os matizes, e a eles era conferidos o dever de servir. Inclusive ele diz assim que a Roma imperial, que tinha muitos cativos que foram tomados ao Egito e à Grécia, à Gália e ao Ponto. Na Revolução de Espartaco, no ano de 71 a.C., foram condenados à morte 30.000 escravos na Via Ápia, cuja única falta era aspirar ao trabalho digno em liberdade. Aí vem Jesus. Aí Jesus inaugura uma nova época, uma nova era no mundo. Por quê? Ele vem devotando-se ao bem dos semelhantes, trabalhando incansavelmente, servindo a todos. No dizer de Emmanuel, médico não descansa no auxílio efetivo aos doentes. Professor não se fadiga repetindo as lições. Juiz exemplifica a imparcialidade e a tolerância. Benfeitor espalha sem cessar as bênçãos do amor infinito. Sábio coloca a ciência do bem ao alcance de todos. Advogado defende os interesses dos fracos e dos humildes. Trabalhador divino serve a todos sem reclamação e sem recompensa. É o exemplo contagiante de Jesus. E a partir daí é que ele começa a fazer uma grande revolução. Por aí a gente já vê a grande revolução que Jesus promoveu no mundo, né? E aí as pessoas que foram convertidas ao cristianismo, ao seu evangelho redentor, começam a seguir-lhe os passos, seguir-lhe o exemplo e fazer o mesmo. Então os aprendizes da Boa Nova começam a se espalhar nas atividades da indústria, da agricultura, das artes, das ciências, da instrução e do comércio, da enfermagem e da limpeza pública. E vão nesse ideal, mudando toda a face e todo o conceito de trabalho na Terra. O trabalho passa, então, a ser interpretado como bênção divina. E como exemplo que nós temos disso, logo após a passagem de Jesus pela Terra, vem Paulo de Tarso, que dá o seu exemplo digno, né, de trabalhar para não ser pesado a ninguém. E até hoje, o trabalho é o que nos dignifica. E eu digo mais, é o que nos sustenta o espírito, a alma. Não é só o corpo físico. Porque quando nós estamos trabalhando, nós estamos também evoluindo, nos tratando. Essa é a grande bênção do trabalho. Acontece que quando Jesus fala
que Deus esconde determinados conhecimentos desses orgulhosos que tomavam somente as verdades pelas coisas materiais, né? E isso foi houve até esse procedimento quando Jesus foi crucificado. Foi pedido a ele: se você realmente é o Filho de Deus, desce daí, sai desse sofrimento. Então os incrédulos vivem pedindo provas da existência de Deus, provas de que existe o mundo espiritual, prova de que a vida continua após a morte física. Todo mundo quer prova. E esses que vivem pedindo provas acham que Deus tem que se adequar aos seus pedidos. E não é assim que funciona. Deus não é uma entidade que vai ficar fazendo as vontades das criaturas. Querer diminuir Deus, querendo nos igualar a Ele, é uma coisa de muita ignorância. Deus é a inteligência suprema. Como é que a gente vai querer, como criaturas, como nós que fomos criados, querer ser mais do que o Criador? Então ficar pedindo provas de Deus de que existe a vida após a vida, de que existe os espíritos, de que existe tudo isso, é uma besteira muito grande. Imagina se você tem, dentro de uma empresa, por exemplo, você tem lá o seu servo lá, o que faz a faxina, ou o que tem o trabalho mais humilde, querer dar ordem para o patrão. Então, uma condição de muita ignorância realmente. Deus, a gente não impõe condições para Ele. Ele não se submete às condições que a gente se coloca. Olha, me mostra isso ou me prova isso. Não. Na realidade, nós é que temos que evoluir no pensamento e no sentimento para chegar até Ele. E para sentir essas verdades, essa vivência que existe no mundo espiritual. Então, é a criatura que tem que se elevar. Mesmo que Deus desse provas, tem gente que fala que mesmo se eu visse eu não acreditaria. E muitas provas foram dadas. O próprio Jesus que fazia os milagres, muita gente não acreditou, mesmo vendo. Quando do advento do Espiritismo, no começo, tinham até a época de Chico Xavier, uns anos atrás, tinham processos de materializações, e mesmo a pessoa vendo não acredita. Então não adianta sinais exteriores. Nós temos que amadurecer o nosso entendimento. E para que a gente amadureça o nosso entendimento, nós temos que cultivar a humildade dentro de nós. E eu vou dizer para vocês, não adianta querer apresentar à luz um cego, mas quem realmente abre o seu entendimento às coisas espirituais, não sabe, quem ainda não abriu, né? Não sabe o quanto que isso nos beneficia. Principalmente quando a gente vive, quando a gente passa por situações como essa de um desencarne de um ente querido. Da gente ter a certeza dentro de nós de que a morte não existe. De que esse ente querido foi transferido para uma outra dimensão. Que ele vai continuar a sua evolução. Que nós vamos nos encontrar de novo. Que morrer fisicamente faz parte do nosso processo. E é uma certeza que nós temos, porque todos nós vamos passar por isso. E que Deus, na sua infinita bondade, olha por cada um dos seus filhos. Ninguém está ao abandono. Mesmo esses que não
que têm os olhos fechados. Dia virá que eles enxergarão. Porque Deus castiga o orgulho. Como eu já disse aqui de outras vezes, Deus não castiga as pessoas, mas Ele castiga aquilo que faz mal para a gente. O orgulho nos faz mal, então Ele castiga a pessoa no seu orgulho. Às vezes Ele enverga e faz a pessoa olhar para baixo, até que ela finalmente consiga abrir o seu entendimento, abrir o seu coração. Mas a gente não precisa passar por esse sofrimento para abrir esse entendimento. Não é necessário o sofrimento. Se nós, da nossa boa vontade, procurarmos entender as coisas através do conhecimento, procurar o conhecimento da vida espiritual. Gente, vocês não sabem nesses momentos o quanto é importante a gente ter essa certeza. Claro que o nosso coração está triste, claro que a gente sente essa tristeza ainda, é um luto que vamos viver ainda por um tempinho, mas a certeza de que não tem nada perdido, que nós não perdemos ninguém, porque ninguém perde ninguém, traz um conforto para a nossa alma muito grande, uma aceitação dos desígnios divinos. Então nós não precisamos sofrer de uma maneira a nos desesperarmos. Claro que a gente fica triste, constrangido, mas não desesperados. E isso a gente tem graças ao entendimento do Evangelho. E é por isso que hoje mesmo, diante desse momento, eu fiz questão de vir fazer esse Evangelho. Que sirva também para outras pessoas que também estão passando ou passarão, porque todos passarão por esse processo. Que a gente guarde essa lição. Que na realidade, Deus, Ele sabe como educar cada um dos seus filhos. Mas Deus não castiga ninguém. Ele sempre corrige apenas o erro. Então, a incredulidade, ela vem de um erro muito grave da nossa alma, que é o orgulho. Que a gente combata o orgulho em nós. E com certeza a nossa alma vai se abrir por um entendimento maior. Porque essa é a lei da vida. Todos nós que aqui estamos, já passamos e passaremos por esse processo, por esse choque biológico, quantas vezes forem necessárias para o aprimoramento do nosso espírito. Então a única coisa que nós temos hoje é que agradecer. Agradecer pela nossa missão aqui na Terra, agradecer por aqueles que já nos antecederam, pela missão cumprida, terminado, finado o seu período. Apenas um período e não uma vida. A vida, ela continua sempre. Nós não morremos, somos espíritos imortais. E isso tem que ficar bem assentado aqui dentro de nós. Porque nós não sabemos qual será o momento que nós seremos chamados à prova. E nós temos que já estar com todo esse conhecimento assentado dentro de nós. Confiantes de que Deus é por todos os seus filhos e que jamais nos abandona em situação nenhuma. É esse o meu recado de hoje. Mais uma vez, muito obrigada a todos pelo apoio que eu recebi nas redes sociais e também dos amigos que a gente não pôde abraçar ontem, mas que a gente sabe que está de coração conosco. Muito obrigada por tudo e que Jesus possa abençoar a nossa vida, a vida de cada um de nós. E por isso é que nós agradecemos ao nosso Mestre por tudo que nos tem concedido, pedindo a Ele que ilumine os nossos caminhos, o nosso coração, dentro do entendimento necessário, para que nós possamos aceitar de bom grado e de boa vontade a vontade do nosso Pai maior, do nosso Criador da vida, que sabe mais do que ninguém tudo aquilo que é bom para nós. Muito obrigado, Senhor, é o que nós temos
para dizer hoje de todo o coração. Que assim seja. E muito obrigada a vocês que ficaram aqui até o final, a vocês que vão assistir esse evangelho. Se gostaram, curtam aqui no Instagram, também no YouTube, compartilhe com aquelas pessoas que vocês amam, tá bom? Um grande abraço, fiquem na paz do nosso Mestre e tenhamos todos uma boa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.